Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o estudo de Daniel, sobre os 4 animais, sobre os 10 chifres que saem do quarto reino e o chifre pequeno que sai entre os 10. Já mostramos aí em estudos anteriores que esse chifre pequeno, ele seria o anticristo que se manifestaria ali no momento do cerco de Jerusalém. E ele então estaria aí executando esta obra de conclusão das 70 semanas. Já mostramos também que esse chifre pequeno foi Tito, o filho de Vespasiano, que nesse período ainda de 69 até o período do ano 70, ele ainda era um príncipe, ele não era um imperador. Mas ele aí concluiu a profecia de Daniel, que fala que o povo do príncipe que há de vir destruiria o santuário e a cidade. Então esses eventos aí já mostrando para vocês que aconteceu. Hoje nós continuaremos falando, né, sobre a besta do Apocalipse capítulo 17, que fala da mulher que estava sentado, né, uma prostituta que estava sentado sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E essas 7 cabeças, como mostramos ali no estudo anterior, significava 7 colinas. E aí então nós identificamos que essa mulher se tratava de uma cidade. E muitos identificam que essa cidade é Roma. Mas se você olhar no mapa de Roma, você vai ver que Roma não faz parte do Vaticano, onde está hoje localizado ali a Igreja Católica. Mas a profecia que se enquadra dentro desse contexto histórico e bíblico é Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel, ela está rodeada por 7 montes. E o número 7 é um número importante na profecia bíblica, né? As 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas. E aí, então, o número 7 representa aí 7 colinas, 7 montes, a qual a cidade está assentada. Então, falamos também, mostrando para vocês que representa aí Jerusalém, né? Que está rodeada por esses 7 montes e é a profecia de Zacarias, de Jeremias, de Ezequiel, dos profetas ali que profetizaram esses acontecimentos futuros ali que aconteceriam ali da grande tribulação, da perseguição, da guerra contra os judeus, da desobediência deles em relação à lei, em relação aos mandamentos de Deus. E haveria um castigo, um juízo de Deus para que eles então fossem aperfeiçoados, que os pecados dos israelitas fossem apagados e eles pudessem aí voltar a ter novamente uma comunhão com Deus, que a ira de Deus se apagasse sobre eles por meio desses cumprimentos proféticos relacionados à cidade de Jerusalém e relacionados também ao templo. Então falamos aí sobre essa mulher que é Jerusalém, né, que está sitiada ali pelos romanos, que eles invadem a cidade, destroem o templo, se cumprindo assim então as profecias bíblicas e tudo que estava escrito, tá? Hoje então falaremos aí sobre o duplo sentido de Apocalipse 17, ali que fala que as sete colinas, né, que aquelas 7 cabeças representavam 7 colinas e também 7 reis. Então ela tem um duplo sentido, ela tem uma revelação dupla. Ela significa tanto uma cidade, uma representação, né, uma localização geográfica de uma cidade, e ela também representa aí 7 reis que estão governando nesse período da profecia. Então esse é o nosso assunto de hoje. E nós vamos aqui iniciar com o texto de Apocalipse, capítulo 17 e versículo 9, que diz assim: Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis.
5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Então, mais uma vez, vamos colocar aquele gráfico na tela que nós estudamos ali sobre os imperadores que estariam reinando nesse período, mostrando ali quando o anticristo, o chifre pequeno, se manifestou. E nós vamos observar essa profecia de Apocalipse 17 e mostrar que ela é a mesma profecia de Daniel 7, só que está explicando como esses 3 caíram e seria surgido então um 8º, que seria a besta, ou seja, seria aí o anticristo, tá? Então vamos lá. Então observe no gráfico que o primeiro imperador foi aí Júlio César. Muitos argumentam que Júlio César não foi imperador, que ele foi um grande rei e tal, que ele foi uma pessoa muito importante, mas não foi o primeiro imperador. Mas nós sabemos que sim, ele foi um imperador. Inclusive nos livros de Flávio Josefo, Flávio Josefo argumenta que ele foi imperador. Se você olhar aí nas enciclopédias bíblicas aí que estão aí pela internet, eles negam essa existência de Júlio César como imperador. Mas nos livros de Flávio Josefo e muitos outros mostram que ele foi o primeiro imperador, né, dos tempos bíblicos que governou aí Roma com mão de ferro e foi aí um imperador também bem cruel. Então observe aqui que naquele texto ali fala que 7 cabeças já caíram. Ou seja, 7 reis caíram. Então quem tinha caído? Júlio César, Augusto, Tibérios, Calígula e Cláudio. Então esses 5 já tinham caído. E um ainda existe, Apocalipse 3,18. Quem que ainda existia? Era Nero. Então aqui existe a questão do que o Apocalipse foi escrito depois, né, do ano 70. Mas a profecia mostra que Nero estava governando no período que João escreveu a carta. Então mostra que a carta foi escrita ali por volta do ano 57, 58, no reinado de Nero. Aí então ele diz que haveria um que viria depois de Nero, que seria o 7º, que duraria pouco tempo. Então quem foi esse reinado que reinou pouco tempo? Pois bem, esse reinado foi o reinado de Galba, Otto e Vitélios, que foram arrancados, como está lá no livro de Daniel. Por que eles foram arrancados? Porque eles governaram por muito pouco tempo. Período aí de 1 ano, os 3 governaram, que é conhecido aí como o governo dos 4 imperadores, né? Está aí conhecido na história o governo dos 4 imperadores, que foi esses 3 e Vespasiano, que depois, então, quando Vitélios estava no governo, ele é proclamado imperador pelos seus próprios soldados, invade Roma e então derrota ali a legião de soldados de Vitélio e então se autoproclama imperador. Aí começa então a dinastia de Vespasiano, que ao mesmo tempo governou aí junto com seu filho Tito. Governaram junto, sendo então Vespasiano o imperador e Tito o príncipe, né? Que aí então se cumpre o príncipe que há de vir, ou seja, destruir a cidade e o santuário. Então você percebe aqui a perfeição da revelação de Daniel e o seu cumprimento. Então não tem como negar esse cumprimento, porque fecha de fato exatamente como foi profetizado. No livro de Apocalipse ele tira esses 3 fora, Galba, Otto e Vitélios, que são arrancados, né? Como diz no livro de Daniel, e então começa a contar a partir do 7º, e o 8º é Tito. Então essa é a explicação de Daniel 7 e Apocalipse 17, que estão falando dos mesmos reis
do mesmo governo, o governo do anticristo. Alguns usam esses textos para futurizar e dizer que representa os 7 reinos da Europa, representa aí os 7 reinos que estarão reinando durante o reinado do anticristo, que verá um reinado aí da Europa, dos Estados Unidos. Outros usam aí Macron, né, da França, que diz que será Macron. Outros usam que será o Papa. Outros usam aí que será, agora surgiu aí um novo Cristo aí na internet aí, falando um árabe, dizendo aí que vai reinar, enfim. Surge várias interpretações para argumentar que esse anticristo não se manifestou. Mas nesses nossos estudos, nós estamos mostrando que esses cumprimentos não eram para a nossa época. Esses cumprimentos eram para aquela época e, de fato, isso aconteceu historicamente provado. Não tem como argumentar. Eles podem negar, eles podem dizer que não é verdade, podem achar outras interpretações, mas não tem como negar o que está na história. E pode ter certeza que eles vão por muitos anos fazendo profecias de anticristo e vai cair por terra, vai vir o 8º Papa, não vai acontecer nada. E eles vão continuar dando previsões, porque é assim que funciona a interpretação futurista. Eles nunca vão parar, porque eles nunca vão reconhecer que eles erraram e eles precisam reconsiderar que não é dessa forma que eles interpretaram, tá? E que isso fique bem claro e você observe ao longo das histórias aí, você vai ver que vai ser assim que vai acontecer. Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, o que os futuristas falam sobre esses 10 reis? Eles dizem que são os 10 reinos da Europa, os grandes reinos que hoje reinam sobre a terra, né, que estão aí governando hoje por meio da tecnologia, por meio da ciência, por meio de bombas nucleares armazenadas para uma suposta terceira guerra mundial. Então a interpretação futurista, ela ensina assim, que haverá aí 10 reis que se levantarão juntamente com a besta, né, que será o 8º, que é conhecido como Anticristo, e que ele então fará essa guerra aí contra a humanidade e se levantará juntamente com ele esses 10 reis aí, que são aí esses reinos que hoje governam sobre a terra, esses grandes países aí que estão governando, são 10. Então aí é a questão de interpretação, a questão da interpretação deles não condiz com o que está escrito no texto bíblico, porque esses 10 reis na verdade são 10 províncias que estavam reinando no período do Império Romano. E essas províncias eram a Itália, a Caia, Ásia, Síria, Egito, África, Espanha, a Gália, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Então essas eram as 10 províncias que reinariam ali com ele e estariam aí se juntando para a grande batalha contra Jerusalém. A guerra do Gog e Magog, né, que se instalaria ali, que seria juntado multidões de exércitos para vir contra Jerusalém e fazerem uma grande batalha. Então foram essas 10 províncias de Roma que se aliaram aí aos romanos e vieram contra Jerusalém. Então, se você estudar a história e você buscar a fundo, você vai ver como de fato foi assim que aconteceu. Não haverá aí futuras gerações que verão aí esses 10 reis aí que estarão fazendo batalha contra a terra, batalha contra Israel, batalha contra o mundo. Se manifestará um anticristo, até porque ainda o terceiro templo não foi construído. Então
para algumas linhas de pensamento, a interpretação é que haja primeiro aí um templo para que depois então se manifeste aí o anticristo e reine sobre esse templo, e aí então se instaure aí a grande tribulação contra os judeus primeiramente e depois para todo mundo. Então, de fato, isso não é assim que vai acontecer, e vamos continuar aqui trazendo estudos para mostrar que isso já aconteceu, tá certo? Então vamos acompanhar aí, para você que não acompanhou os estudos anteriores, acompanhe, e você vai ver aí que dentro da história já está tudo provado e mostra aí que as evidências dos acontecimentos bíblicos já se cumpriu ali no ano 70, na invasão de Tito, tá certo? Então um forte abraço a todos, muito obrigado aí por você que ficou até esse momento ouvindo aí o nosso estudo, e fiquem todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.